Deixa eu te contar sobre um dos piores hábitos que você pode ter, que é o de deixar tudo para a última hora. Perceba que, não sei você, né, mas eu sempre fui aquele tipo de jovem, desde a escola, deixava tudo que eu podia para o último momento possível. Então, se tinha uma prova, mesmo que tivesse meses de antecedência para poder se preparar, fazer tudo com calma, ou um trabalho, deixava para a última hora. Quando eu via que não dava mais, estava no limite, aí saía correndo, resolvia tudo de última hora. E no final das contas, o pior é que as coisas davam certo. Então vamos lá, qual que é o problema disso tudo, né? Que exatamente as pessoas que têm esse hábito são pessoas que no fundo sabem que podem fazer isso. Você consegue entender? O problema é exatamente esse. As pessoas têm essa mentalidade de que vai dar tudo vai dar certo no final. Tudo vai se resolver. Não preciso me preocupar, não preciso me programar. Uma hora ou outra as coisas vão ser resolvidas, né? E mesmo que dê errado, depois a gente dá um jeitinho. E qual que é o problema disso? É que vai se configurando esse hábito, então quanto mais vezes você faz isso, mais vezes você vai fazer. E o problema é que você começa a fazer isso para tudo. Então, o treino, a academia, a escola, né, as possibilidades de passar em provas, o trabalho, o relacionamento, tudo vai se tornando essa correria, essa coisa meio mal feita ou feita de qualquer jeito, na pressa, na correria. E eu não preciso nem te falar que isso é um prato cheio para ansiedade, por exemplo, né? Eu percebendo que mesmo que as coisas davam certo, então eu passava nas provas, tudo dava certo no final. Mas mesmo percebendo isso, eu percebia que eu sempre era um nota 6, né? Um nota 7, tipo, passo na média. Faz o que dá para poder passar, pronto, acabou. Claro, estou usando a analogia da prova aqui, mas você já percebeu que a gente faz isso, quem tem esse hábito, assim como eu tinha, de fazer isso para tudo na vida. Então, tudo na vida dessa pessoa vai se tornando, de certa maneira, medíocre. E medíocre, para você que não sabe, significa mediano. Fica ali na média, um pouco abaixo da média, um pouco acima da média, mas sempre aquele padrão medíocre. E qual que é o problema disso, cara? É que muitas vezes, como eu disse, as pessoas que fazem isso têm a capacidade de entregar muito mais se tivessem um planejamento, se tivessem uma entrega melhor, se tivessem essa mentalidade de se preparar para algo e não mais fazer tudo de maneira improvisada. Então, qual que é um hábito, um novo hábito que eu venho trabalhando em mim há pouco tempo? Não vou falar para vocês que eu sou o expert disso hoje, pelo contrário, é algo que todos os dias eu preciso ter uma atenção, uma renovação para poder melhorar. Mas que eu já venho tendo experiências muito boas com uma programação de rotina, de checklist, do que fazer, com diários, que é o quê? Em vez de improvisar ou enrolar o máximo possível para chegar na última hora e fazer do jeito que dá, eu venho me programando. Eu vou te ensinar a fazer isso hoje. Se você é um desses procrastinadores natos e sofre, né, com ansiedade e tudo mais, por causa disso, eu vim te ensinar. Eu vim trazer uma ferramenta para você aprender a melhorar esse aspecto. Beleza? E como que você vai fazer isso? Primeiro ponto, como eu falei, listando as coisas que são importantes para você. Então tem uma prova, um dever, um trabalho, uma coisa que você tem que fazer e você tem ali um tempo para fazer isso, já marque aquilo, já tenha uma agenda onde você possa marcar e olhar para aquilo, se lembrar que você tem algo que você tem que fazer, que as pessoas estão contando com você, que você precisa passar naquela prova para atingir algo que você deseja, né? Uma prova na escola, na faculdade ou até um vestibular, seja o que for, ou um trabalho, algo, uma meta que você tem que cumprir para o seu trabalho para poder atingir algum objetivo, ou até uma meta pessoal, né? De treino e etc. No relacionamento. Então, tenha essa meta muito clara. Tire um tempo para pensar sobre essas metas, anote-a e coloque na sua parede, um post-it no computador, seja onde for, mas tenha aquilo muito claro para você. Não deixe aquilo esquecido, porque a chance de você procrastinar é muito maior quando você deixa aquilo de lado. Então coloque isso de uma maneira visível, onde você vai poder ver isso todos os dias, né? Então eu tenho aqui muitas fichas, né? Eu compro essas fichas e eu anoto, eu deixo aqui no meu computador, deixo aqui na minha mesa para eu poder ter clareza daquilo que eu preciso fazer. Também coloco no meu Notion, né, aqui
calendário, na minha rotina, e também tem um caderno, cara, que eu vou colocando ali as coisas que eu preciso fazer para sempre ter clareza do que eu preciso fazer e as datas e tudo mais. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, estabeleça metas para o dia. Então, eu tenho aquela grande meta, passar no vestibular. Pá, quero passar em medicina. Então, eu quebro essa grande meta em submetas, em coisas que eu posso fazer diariamente. Então, estudar meia hora por dia, ou uma hora por dia, ou me preparar assim ao assado, treinar todos os dias, fazer a dieta. Então, eu quebro essa grande meta em pequenas submetas. E aí eu vou todos os dias olhar para aquela grande meta, vou olhar para minhas submetas e vou cumprindo. E aí eu vou dando aquele famoso check, que vai me dando aquele dever, aquela sensação de dever cumprido, sabe? Quando eu percebo que eu estou escalando, caminhando para algo, e perceba qual que é o segredo aqui. É eu tirar um tempo para fazer essa estratégia e depois seguir essa estratégia no dia a dia. Então isso quebra esse negócio da procrastinação, da improvisação, porque eu me programei, eu fiz um plano para chegar onde eu quero. E depois que eu fiz esse plano, eu preciso me dedicar a isso uma hora ali para poder pensar como que eu vou fazer, em qual horário, ter clareza da minha meta, preparar o post-it, a cartolina que eu vou colar no meu quarto lá. Depois que eu fiz isso, eu preciso só seguir. Todos os dias 1%, 1%, 1%. Se eu fizer tudo aquilo que eu me programei para fazer, quando chegar o momento de ser testado, de fazer a prova, de entregar o trabalho ou de medir, né, ver se eu fiquei forte ou não, o resultado vai vir automaticamente. Vocês conseguem entender? Eu não vou mais improvisar, eu não vou pegar no último dia e ter que fazer tudo correndo ou sentir medo e vem aquela ansiedade gigante. Não, eu me programei para aquilo. Todos os dias eu fiz um pouquinho e aí eu consigo fazer várias outras coisas ao mesmo tempo também. E isso é fantástico, porque isso vai configurando uma vida onde eu tenho aqueles pequenos controles. Não significa que eu vou conseguir controlar tudo, o resultado, todos os fatores externos, não é isso. Mas dentro de uma pequena porção daquilo que eu consigo controlar, eu controlei. Eu fiz tudo o que eu podia, eu me programei, eu fiz de uma maneira que eu consigo fazer tudo com calma e não corrido, desesperado, improvisado. Gente, não deixem para improvisar. Façam tudo de maneira ordenada, tranquila, sabendo que sim, muitas vezes as coisas podem fugir do nosso controle. Eu posso ter imprevistos e tudo mais, mas quando eu tenho uma agenda, eu tô ali no dia a dia lidando, até os imprevistos eu consigo contornar. Então hoje eu não estudei, amanhã eu consigo botar mais 15, 20 minutos ali. Perceba que eu estou estudando vários exemplos, porque isso pode ser utilizado para qualquer meta, para qualquer coisa que você deseje realizar. Então aqui está um segredo para você não se sentir mais tão ansioso, não tão procrastinador, perder esse hábito que se torna um vício, né? Que se torna um defeito mesmo, de deixar tudo para a última hora e ter resultados medíocres, para ter uma agenda, uma programação e poder chegar em patamares maiores. Se você deseja ter aí que eu aprofunde mais de como fazer isso na prática, com exercícios e tudo mais, deixa aqui nos comentários para eu saber que esse é um assunto que te interessa. Tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.